Os cumprimento, a eterna paz do Senhor Jesus Cristo seja nas vossas vidas. Mais um dia que vou chegando aqui com os irmãos para falarmos de mais um assunto em respeito, neste dia, dele mesmo. Ele é o assunto do dia. O dízimo. O assunto é dízimo para quê? É uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas. As pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto. Umas aprovam, outras não aprovam. Mas vamos saber hoje para que o dízimo. O dízimo, amados irmãos, ele é, na verdade, para mantimentos da obra. Ele é para o mantimento, ele é para arrumar recursos para que pague as contas dos ministérios, as igrejas, diversos ministérios. Ele precisa ter recursos financeiros para cumprir os seus compromissos, porque as igrejas têm água, luz a pagar, ela tem, por vezes, aluguéis, e até mesmo quando o ministério não é proprietário da localidade, ele tem que fazer reformas no salão, e material de limpeza e coisas mais e mais. E, portanto, já é um esclarecimento para você, inicialmente, do porquê e para que o dízimo. Mas o dízimo, enfim, ele teve origem aonde? Ele já começou ali, na palavra de Deus, diz na Bíblia, ele começou ali com Abraão, que devolveu o seu dízimo a Melquisedeque, já naquela oportunidade, que fica ali em Gênesis, ali Abraão já devolveu o seu dízimo a Melquisedeque, e mais para frente, aqui em Malaquias, 3:10 também fala, é o mais conhecido, que todas as pessoas, praticamente todas as pessoas conhecem, essa passagem de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falte mantimento à minha casa. E nesses tempos, irmãos, e essas passagens aí já provocaram muita discussão, muita dúvida entre as pessoas. Eu fico à vontade nessa situação, porque eu não sou nem dirigente ministerial, então já fico à vontade. E sou dizimista, nunca fiquei mais pobre por causa do dízimo, e já tem mais de 2 décadas que eu tenho esse compromisso. É um compromisso voluntário, mas é um compromisso. Os dízimos é legítimo, por causa daquilo que eu já falei inicialmente. A obra, ela precisa, vem de quem? Da membresia. A membresia é que provém os recursos para que seja suprido as necessidades da obra. E, irmãos, já estamos caminhando para o final do assunto. Vou falar para você, verdadeiramente, você ficar consciente
e esclarecido dessa questão. Que ainda fala ali em 2 Coríntios 9, 6, já é uma outra norma referente ao dízimo, né? Ali fala, aquele que semeia pouco, pouco colherá, né? E pede para que seja contribuindo com a obra de Deus, né? E a exigência é que seja com alegria e que cada um contribua conforme as suas posses. De maneiras, irmãos, que o dízimo ele é verdadeiramente legítimo, mas ele também é voluntário e necessário para a obra de Deus. E conforme o esclarecimento para você é o seguinte, ele tem que ser uma decisão entre você e Deus. Deus e você. Devemos pedir orientação a Deus para que venhamos devolver os dízimos na casa do Senhor com excelência e de maneira livre, espontânea, né? Porque de repente você até pergunta para mim, mas e se eu não devolver os meus dízimos? Eu não serei salvo? Porque essa pode ser uma dúvida que pode ter muita gente, essa dúvida. Irmãos, como a gente sabe, tudo indica que a salvação ela não é pelo dízimo, mas sim pelo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus Cristo ali no seu momento final, ele ali subiu ao paraíso com uma pessoa, um homem, que estava na mesma situação dele, sendo executado. E este homem ganhou a salvação. E esse homem, sabemos que ele não foi dizimista, né? Sabemos que ele não teve a oportunidade de dizimar na obra de Deus. E mesmo assim ele ganhou a salvação. Então, devemos entender, né, que diretamente a salvação não é pela questão de dízimo. Só que tem um detalhe, ao observarmos, precisa ver por que a pessoa, ela não cumpre, né, esse propósito do dízimo, né? E, se por vezes é porque ele vive em escassez, né? O mês dele, ele só tem 15 dias de mantimento, ele não tem condição financeira para cumprir, aí é outra questão para Deus, né? E ele, né? Agora, se de repente a pessoa, ele não devolve o seu dízimo, simplesmente porque ele discorda, né, da questão do dízimo, ele fala, o dízimo era lá no passado, as despesas, ela continua, era do passado e continua hoje da mesma maneira. A obra, ela precisa, porque a despesa poderia ser menor lá naquele tempo, mas hoje ela ainda é muito maior, por causa das coisas que já foram mencionadas. Mas, irmãos, se você for devolver o seu dízimo de maneira presa, não concordando, mesmo assim só porque você tem uma boa posse, não faça isso. Não devolva. Aguarde Deus, que no momento certo Ele vai tocar na tua vida e você vai ser
uma pessoa totalmente, né, esclarecida nesse assunto. E agora eu vou dar um testemunho para estarmos encerrando esse vídeo. Eu, sendo dizimista já há mais de 2 décadas, certo dia passado, eu cheguei com o carro, andei pelas ruas aqui por perto, indo num lugar novo, parei o carro na garagem ali, o carro ficou ali por 1 dia, 2 dias mais ou menos, e de repente eu fui funcionar, precisei sair e funcionar este carro. E este carro não pegou. E ali eu já acionei uma pessoa, um profissional da área, e essa pessoa mandou eu aguardar e já vinha. E então eu, para você ver como é que é as coisas de Deus, eu estou dando esse testemunho. E de repente eu fiquei ali ao lado do carro e olhar para esse carro e eu pensava assim, passou um pensamento rapidamente em mim, mas eu devolvi o meu dízimo no final de semana e logo agora estou com esse problema. O valor, o rapaz já tinha passado o valor para mim, quanto aproximadamente ficava, e eu avaliando aquele valor, ficava muito mais até mesmo do que eu havia devolvido de dízimo. E eu observei assim, eu falei, aí tem mistério nessa questão, né? E o rapaz chegou, então, e já conversou, já foi entrando ali, entrou. Quando ele chegou no carro, ele se apoiou no volante do carro. E o que aconteceu? O volante girou, o volante estava praticamente solto. Ele olhou para mim e falou, você tem andado com esse carro? Eu falei, eu andei com ele, está parado agora, eu ia andar com ele, porque... Mas ele não pegou. Eu necessitava sair, mas ele não pegou. Ele falou, e ele não pegou, olha, você, porque se você sai com esse volante solto aí, você ia cometer um tremendo acidente aí, o risco era grande. E ali na mesma hora eu mentalizei, e eu vi a grandeza de Deus nessa situação. Ele permitiu que esse defeito acontecesse para que eu não saísse com aquele carro. Poderia cometer uma tragédia, poderia ser até um acidente fatal, e alguma coisa assim. E o rapaz arrumou tudo, e ali, ao invés de ficar meio triste e meio chateado, porque eu vi que Deus veio com providência na minha vida e fiquei até alegre por ter acontecido aquilo. Mas Deus, Ele provém na minha e na sua vida, meu irmão. E cumpra esse compromisso, porque ele é valoroso, mas ele é decisivo. Entre você e Deus, Deus e você e Deus. Aguarde mais um novo vídeo que vamos estar editando por esses dias. Agradeço tudo, Senhor Deus, Pai, toma essas vidas que passarem por esse vídeo e que eles ouçam essa mensagem e que as bênçãos do Senhor sejam nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo.